Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos quase finalizando o ano. Durante esse tempo em que nós celebramos o tempo do Natal, eu quero convidar você a, com bastante atenção, com bastante amor, acolher a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um presente que nosso Senhor nos dá diariamente, para que nós possamos alimentar a nossa vida de fé, a nossa caminhada com Ele. É um verdadeiro alimento. Assim como precisamos nutrir o nosso corpo para que nós possamos ter energia para viver e viver bem, nós precisamos também do alimento espiritual, que é a oração, a palavra de Deus. Então, acompanhe comigo Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 35, o evangelho é um pouquinho longo, mas eu faço questão de ler todo ele, que é uma história bem bonita da apresentação de Jesus no templo. Presta atenção. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. No último domingo nós celebramos o domingo da Sagrada Família. E se vocês lembram, foi exatamente esse mesmo Evangelho que foi proclamado na missa. Então a gente já teve a oportunidade de refletir sobre ele. Mas hoje, quando eu estava meditando e refletindo esse Evangelho, que fala dessa obediência de José e Maria, veja quantas e quantas vezes se repete, conforme a lei de Moisés, para cumprir a lei, para obedecer à lei do Senhor, o que o Senhor havia ordenado. José e Maria cumprem direitinho os seus deveres religiosos. Eles vão lá apresentar o menino no templo, por quê? Porque a lei assim dizia. Se José, que era um homem justo, um homem santo, se Nossa Senhora, que é uma mulher santa, pura, cumpria a lei do Senhor, passava por esses rituais, imagina nós. Não, deixa que eu rezo em casa mesmo, preciso ir na igreja não. Para quê? Negócio de batizar, negócio de fazer primeiro Eucaristia, para que se crismar? Isso é invenção. Não. Isso é cumprir os deveres religiosos, como um bom cristão católico. Seguindo aqui o exemplo de Maria e José, eu devo cumprir as minhas obrigações, daquilo que eu professo, daquilo que eu acredito.
daquilo que eu creio, da igreja que eu abracei como um caminho para chegar ao céu. Mas hoje, eu queria chamar a atenção para esse detalhe que faz toda a diferença na vida do velho Simeão. Gente, eu achei, parece assim que saltou do texto nos meus olhos, essa frase quando disse assim, ó, que ele era justo e piedoso, ele esperava a consolação do povo de Israel, o Espírito Santo estava com ele e havia anunciado que ele não morreria sem ver o Messias. E aí diz logo em seguida, movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Por que Simeão não morreu sem contemplar a sua salvação, que é o Cristo Senhor? Porque ele soube viver uma intimidade com o Espírito Santo. Pode até ser que esse texto bíblico nem queira falar exatamente sobre isso, mas hoje eu faço questão de falar sobre esse assunto. Gente, São Paulo, em uma das suas cartas, ele fala da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito de Deus. Veja, Simeão, o Espírito Santo estava com ele. Não estava somente nele, porque quando nós recebemos nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós fazemos o sacramento do crisma, nós recebemos o crisma, nós confirmamos que nós queremos seguir a Jesus. Recebemos a unção, a força que nos torna verdadeiros discípulos para seguir com convicção e fé a maturidade da fé. E como é que a gente consegue isso, Frei? Se deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus. Veja a intimidade que Simeão tinha. Movido pelo Espírito, ele vai ao templo. Aí você pode até dizer, Frei, mas isso aí é para as pessoas muito espirituais. Para aquelas pessoas que rezam muito. Meu povo, também. Mas não somente essas pessoas. Sabe, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, existe uma coisa chamada consciência. Segundo o catecismo da igreja, a consciência é o sacrário inviolável do homem, aonde Deus habita. Então, Deus fala na nossa consciência. Quando você faz o bem a alguém, como é que você se sente? Você se sente bem. Isso não precisa nem você conhecer a Bíblia, isso você não precisa nem saber teologia, filosofia, você se sente bem quando você faz o bem. É quase que uma coisa da lei natural. Quando nós fazemos o mal, no fundo, mesmo que você diga que está bem porque cometeu aquele mal, mas você sabe que aquilo é errado. Você sabe que aquilo não deveria ser feito. Por que às vezes, quando a gente faz uma coisa errada, a gente faz escondido? Porque a gente sabe que aquilo é errado. Deus fala na nossa consciência. A voz do Espírito Santo fala em nós. Não vai por aí, não faz isso. Reza, se confessa. Não fica nesse vício, não fica nesse pecado, não fica nessa prisão. Abandona essa vida. Você está se destruindo. O Espírito Santo, ele vai falando ao nosso coração. Às vezes ele fala na nossa própria consciência, mas às vezes ele fala também por meio de pessoas, por meio de situações. E o que acontece muitas vezes? A gente deixa o Espírito Santo triste. Por quê? Porque a gente não quer escutar a voz dele. Aí você vai dizer, que exagero, Frei, dizer que a gente deixa o Espírito Santo triste. São Paulo disse uma vez, não contristeis o Espírito.
O que é contristar? Deixar o Espírito Santo triste. Quando é que eu deixo o Espírito Santo triste? Quando eu não deixo que ele cumpra em mim o que ele tem que fazer. E qual é a missão do Espírito Santo? Nos santificar. A missão do Espírito Santo é nos santificar. Para que a gente leve uma vida segundo a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. É muito bonito saber que Simeão, porque obedeceu o Espírito Santo, porque se deixou mover pelo Espírito Santo, ele foi capaz de ver a promessa que um dia Deus tinha feito para ele, essa promessa se cumprir. Receber o próprio Jesus nos braços, contemplar com seus próprios olhos. Eu imagino a alegria de Simeão. Quantas pessoas tinham ali, gente? Quantas pessoas deveriam ter naquele templo? E somente o velho Simeão, pelo que diz aqui a leitura e a profetisa Ana, foram capazes de perceber que aquele menino era um menino diferente. Que aquele menino não era somente mais um menino que ia ali para passar por um ritual. Aquele menino ali era o Messias esperado. Como é que eu vou conseguir perceber os sinais de Deus na minha vida? Motivado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Eu aproveito aqui esses últimos dias do ano para que você possa fazer uma reflexão e perceber que lugar o Espírito Santo está tendo na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus projetos. Será que não seria uma excelente e necessária intimidade que eu preciso ter nesse ano que chega com a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo estar comigo, está em mim, está agindo através de mim. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz se você se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, assim como o velho Simeão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu. Quero te pedir um favor. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Faz o teu comentário aqui embaixo, marque seus amigos. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.